Olá meus amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e nesse vídeo eu quero mostrar aqui como que Eduardo Bolsonaro deve ter se esquecido que ele, o pai, tem telhado de vidro, decidiu atacar Lula, mas se deu mal. Eu quero trazer detalhes sobre isso, também algumas informações a respeito dessa polêmica toda envolvendo imposto de renda. Lula pode ou não pode fazer alguma coisa nesse ano? Quem ganha um salário e meio vai pagar imposto de renda? Vamos explicar tudo aqui, mas antes eu quero pedir a ajuda de quem chegou no canal, não está inscrito ainda, se puder se inscreva, ativa o sininho das notificações. Se assistir esse vídeo e gostar, mas só se gostar, joinha pra cima, se não gostar faz parte, joinha pra baixo, comenta, compartilha. Tudo isso é muito importante para que o nosso trabalho continue chegando em mais pessoas que lutam por um Brasil melhor. Bom, vocês já devem ter visto muita gente criticando o governo Lula porque quem recebe, a partir de um salário mínimo e meio vai pagar imposto de renda. Muita calma nessa hora, porque a crítica faz algum sentido, porque o salário mínimo foi reajustado e como a tabela não é reajustada há 8 anos, chegamos a esse ponto que é um absurdo. Lula, será que poderia fazer algo para evitar isso? Muitos dizem que não, mas sim, ele poderia fazer e Tebet deixou escapar. Por que não fez? E por que não está disposto a fazer? Mas vamos falar disso depois. Vamos aqui agora para um tweet vergonhoso do Eduardo Bolsonaro, filho do Jair, deputado federal que decidiu atacar Lula, compartilhando uma imagem do site do PT do ano passado que dizia, vou deixar aqui para vocês: com Lula, isenção do imposto de renda para quem ganha até 5 mil finalmente sairá do papel. Sim, essa era uma promessa de campanha do Lula. E com a maior cara de pau, Eduardo Bolsonaro escreveu o seguinte lá no seu Twitter: não durou nem 3 meses? Não seria isso uma fake news para ganhar votos dos mais humildes? Cadê o pessoal que ia acabar com as fake news eleitorais? Primeiro, eu espero que o Lula realmente tire isso do papel, que cumpra essa que foi uma das pouquíssimas promessas de campanha que ele fez aqui. Eu não passo pano pra ninguém. Mas ver o Eduardo Bolsonaro escrever isso é um negócio assim, chega a ser surpreendente a cara de pau do cidadão, que ele não tem moral pra isso. Por que que não tem? Porque o pai dele, Jair Bolsonaro, candidato em 2018, prometeu, vou mostrar aqui também para vocês, isentar o imposto de renda de quem ganhava até 5 salário mínimo. Não cumpriu a promessa e agora em 2022 voltou a repetir a mesma promessa, que antes bastava o quê? Uma canetada BIC, claro, tinha que fazer um estudo e mais não sei o quê, mas por que prometeu antes, não cumpriu e promete depois? Aí o Eduardo agora vem cobrar o governo Lula com 15, 16 dias que assumiu, quando o pai dele ficou 4 anos e não mexeu nada em relação a isso. Aí eu até postei essa crítica nas minhas redes sociais, dizendo que bolsonaristas, em especial filhos de Jair, não tem moral para falar alguma coisa em relação a isso, e ver um monte de bolsonarista puxar saco do Bolsonaro. O argumento é praticamente um só: ai, mas nós tivemos uma pandemia que durou 2 anos. Bom, e agora quer dizer então que por causa da pandemia a gente não vai poder criticar nada que Bolsonaro prometeu e não cumpriu? Porque assim, muitos apoiadores do ex-presidente já caíram na real. Até votaram nele porque tinha maior rejeição ao Lula, foram com Bolsonaro, mas ainda a gente se surpreende com o nível de alienação de alguns. A tática é então, tudo que Bolsonaro fez de ruim ou que deixou de fazer de bom, culpa da pandemia. O mito não pode ser criticado e a crítica tem que ser silenciada. Isso foi o que eu percebi nessa postagem que eu fiz. E falando aqui em pandemia, na verdade, a gente deveria enxergá-la sob um outro ponto de vista, dizendo o seguinte: puxa vida, na pandemia, com milhões de pessoas sofrendo, as que ganhavam menos sofrendo mais, Bolsonaro aproveitou para não apenas corrigir a tabela de imposto de renda, que ele não corrigiu, mas também para isentar quem recebia até 5 salários mínimos, cumprindo a sua promessa de campanha. Não aconteceu isso. Por que eu falo que a gente poderia estar aqui agora comemorando essa medida que seria benéfica para o povo que mais precisa? Porque numa pandemia, numa crise, você tem assim uma maior sensibilização das pessoas em relação às medidas necessárias para ajudar quem mais precisa. E aí seria necessário que medida estrutural. Não é você simplesmente fazer o que foi feito agora, que é feito em momentos de crise também por outros governos, que é o quê? Você não mexe na estrutura que mantém o privilégio de alguns que já são muito privilegiados, e aí para não desagradar muito quem está precisando mais, o que é feito? Pega um programa social,
muda de nome, dá uma turbinada e pronto, se apresenta como pai dessa medida, desse, né, benefício. Lula fez isso, pegou lá as medidas do Fernando Henrique, melhorou sim, mudou de nome, agora é Bolsa Família. Deu uma turbinada e pronto, pai do Bolsa Família. Bolsonaro pegou Bolsa Família, mudou de nome, Auxílio Brasil, deu uma turbinada, importante também, e virou pai do Auxílio Brasil. Mas qual foi a reforma estrutural, né, que ambos fizeram, que de fato poderia ter ajudado o povo que mais precisa? Não vimos isso. Então, Eduardo Bolsonaro, voltando aqui à questão dessa tabela do imposto de renda e da promessa não cumprida por enquanto por Lula, não tem condição, não tem estatura moral para criticar o governo do PT que acabou de começar, porque, insisto, seu pai ficou 4 anos e não fez nada. Agora, por que será que Bolsonaro não mudou? Será que é maldade dele? Não, o negócio é o seguinte, pode até ser maldade, mas eu não quero que especular. É uma rendição ao modelo econômico. É só ajuste fiscal em cima dos mais pobres, dos que mais precisam. Modelo que não foi criado por Bolsonaro, nem por Lula, mas que ambos vêm replicando, entra um, sai outro, o modelo é o mesmo. E Lula agora, estou aqui com 17 dias, não parece exposto a enfrentar de frente, é só dar uma maquiada, dar uma, enfim, reduzida nos danos, mas não atua na causa. E aí, diante do problema apontado por muitos, puxa, mas se você isentar quem ganha até 5 mil, como Lula prometeu, o Bolsonaro também prometeu, você terá uma queda na receita, e aí você tem que fazer o quê? Compensar, apontando de onde vai vir uma arrecadação para cobrir aquela queda. E aí que está o problema, porque para você compensar isso tem que mexer onde? No andar de cima, ou outras medidas, como tributar lucro e dividendo, coisa que o Brasil não faz. E aí, se fizer isso, vai desagradar quem? O andar de cima, e aí a gente entende por que a coisa só fica na base da promessa por praticamente todos os políticos, pegando aqui os últimos que assumiram a presidência, não colocando-a em prática. Agora, afinal de contas, Lula poderia fazer algo ou não para evitar que quem recebe até um salário mínimo e meio não pagasse o imposto de renda? Segundo, está aí colocado por muitos na grande mídia e pela militância que apoia Lula, Lula não tem como fazer nada agora por conta do princípio da anterioridade. Tudo que ele fizer agora só pode recair sobre o ano seguinte, 2024. Não é verdade. Nesse caso da anterioridade, só se aplica em que o fisco institui ou aumenta o tributo. Uma simples medida provisória poderia corrigir a tabela do imposto de renda. Tão simples assim. Então você só tem que fazer algo para recair no próximo ano se você tiver que aumentar. Mas a correção poderia ser aplicada desde já. Por que então que ele não corrige, William? Fred Krepp postou lá no seu Twitter, vou deixar o link para quem quiser curtir da RT e comentar. Diz ele, enquanto o petista compartilha informação falsa de que o Lula não pode mexer na tabela do imposto de renda em 2023, a Simone Tebet, ministra do Planejamento, confirma que isso é uma decisão política do governo para aumentar a arrecadação. Para quem acha, isso é fake news, vamos pegar aqui então de onde o Fred Krepp trouxe essa informação numa entrevista que a Simone Tebet concedeu ao Globo, e ela foi indagada da seguinte forma: e com relação à renda, existe perspectiva de rever a tabela ou reajustá-la, já que é uma promessa de campanha de Lula? Quando é que vai haver mudança no imposto de renda? E a resposta dela: é uma decisão política do presidente. Temos 4 anos de governo para implementar toda a agenda de campanha do presidente Lula, e é minha responsabilidade também de fazer com que todo o programa de campanha caia dentro do orçamento brasileiro com muito rigor e muita austeridade de critério. E austeridade não pode faltar aqui no discurso dela, e também não tem faltado no do Haddad. Então se você ganhar a partir de um salário mínimo e meio, espera um pouco mais, porque a decisão política do Lula é não mexer nisso agora. Adiou a decisão. E essa promessa de campanha, quanto antes ela for aplicada e colocada em prática, melhor para quem mais precisa. Então isso que tinha que ser um motivo de união de todos. Sim, quem votou no Lula, no Bolsonaro, na Simone Tebet, no Ciro, na Soraya, no Padre Kelmo, todo mundo que mais precisa tinha que estar unido em torno disso. Deixar de lado diferenças em quem votou no passado. Se você tem críticas já ao atual governo, se tem elogios, essa pauta deveria ser uma pauta de união. Então não é você simplesmente sufocar a crítica e achar que ela sufocada vai resolver tudo, não vai. Então a gente tem que cobrar, eu tenho visto várias movimentações nas redes sociais para cobrar, porque sim, a correção
poderia ser feito já nesse ano, tudo bem, mas a isenção de 5 mil só para outro ano, mas pelo menos a correção sim, deveria ter sido feita agora e não faz porque Lula, né, por uma decisão política, porque se fizer, não duvidemos, geraria um desgaste com quem? Com o mercado. Então Lula não quer desgastar-se mais com o mercado e está fazendo o quê? Desgastando-se com a população justamente no momento em que o Lula precisa do apoio do povo. Quando nega reajustar o salário mínimo para 1.320, promessa de campanha, dizendo que não tem espaço fiscal, então tem que manter nos 1.302, mais uma vez, faz isso por rendição, para não desagradar o mercado e assim vai desagradando o povo. William, mas R$18 é muito pouco talvez para quem eventualmente não precisa tanto desse dinheiro. Né? Talvez eu, você, R$18 não seja um valor tão impactante assim, mas para quem ganha um salário mínimo, R$18, é você ter a carne no almoço, ter a carne numa janta, 3, 4, 5 litros de leite, dependendo da região que a pessoa mora. Então R$18 para muita gente faz muita diferença. E ao não dar o aumento de R$18, demonstra a rendição do governo ao sistema financeiro, ao tal mercado, e vamos ver qual vai ser o impacto disso diante da opinião popular nas pesquisas do próximo mês. Então é isso, pessoal, eu fico por aqui. Quem puder, compartilha o vídeo, bora espalhar e mostrar que o Eduardo Bolsonaro, repito e insisto, não tem moral para criticar o Lula em relação a essas questões que o pai dele em 4 anos não fez nada. Valeu e até o próximo vídeo, pessoal!